Imagina, vocês têm muita história para contar. Bastante. Né? Você vai fazer eu emocionar? Então. Mas conta para nós uma passagem assim importante que, sabe... eu imagino que todo dia vocês devem acordar, devem dormir e acordar dizendo assim, puxa, tá valendo a pena porque estou fazendo a diferença. Mas algo que realmente marcou vocês. Bom, eu fiquei um tempo como voluntária e fiz parte do grupo de quadro, né, de funcionário por algum tempo aqui na filial de São Paulo. E todas as cenas que, principalmente as visitas às comunidades, porque é muito louco você estar numa capital como São Paulo e saber que não tão longe de ti tem uma comunidade 15, assim, 20 quilômetros, nem isso. Nem isso. Eu conheço lugares aqui na Zona Sul que parece que você está em outro lugar. Perfeito. Mas algo que para mim foi muito impactante, a pandemia. A pandemia, ela deu um start, assim... Eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de acolher. E foi uma época que você não podia mais fazer. Eu tomei muita bronca porque eu abraçava. A pessoa chegava chorando porque tinha perdido um ente querido. E ela chegava pedindo um prato de comida. Aquilo me emocionava muito. E doía. Porque ninguém bate na porta do outro só para ter em casa ou para levar. É porque precisa. E a pandemia, isso foi muito claro. Já existia. Sim. Mas com a pandemia só aumentou. Agravou o cenário. Isso. E a sociedade, nem todo mundo percebeu isso. E até hoje. Parece que tem pessoas que você vai conversando, parece que não passamos por uma pandemia. Isso. E isso eu sempre me emocionei com todo mundo, mas o idoso, a criança. E eu sempre conversei com a equipe que eu coordenava de voluntários, que é um voluntário coordenando voluntários. Né? E eu sempre brinquei, eu sempre falei, nós vamos fazer. Como vamos fazer? Nós vamos aprender a montar e a levar. Saindo da sede até a ponta, para você entender o que é doar, para você entender o que é ser um voluntário. E aí, para mim, foi muito. Todas as ações foram muito impactantes, mas a pandemia, eu fiquei linha de frente, assumi um cargo da noite para o dia, em que assim, apareceu, caiu no meu colo e eu falei, poxa, vamos lá. Não, muito, por favor, não. E foi muito, para mim foi muito marcante. Então a gente chorava todos os dias, eu tentava me segurar para não desabar na frente do pessoal. E a gente sempre brinca, vai pro cantinho, chora, joga água no rosto, tá tudo certo. E às vezes não dava para segurar. E os olhos falam muito. E foi nessa época que a gente conseguiu ler o olhar. Porque a máscara tava e você só tinha um olhar. E era você olhar para aquele olhar que chegava pedindo ajuda. E muitas vezes era só um abraço. Ou eu tô aqui, você pode me ouvir? Então, para mim, a pandemia foi muito... Estando na Cruz Vermelha, a pandemia, para mim, foi muito marcante. Ouvindo você falar, Cláudia, a gente associa muito aos desastres, né? Às guerras, mas a gente acaba tendo quase que um desastre social diário, né? Quando a gente olha toda essa desigualdade. Isso. E aí, quando tem uma situação de pandemia como essa, né? Ele só toma vultos maiores, né? Mas que legal o seu depoimento e assim, o quão importante às vezes, coisas simples como um olhar, um abraço, né? E isso a gente vê muito aqui. E tem outras histórias. Trabalhar com a população em situação de rua é outro público que precisa muito. E ele não está precisando que você o ajude. Ele está precisando que você olhe para ele e fale bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sou muito isso, da gente sentar e conversar. E o trabalho voluntário te traz isso, não traz o cansaço, ao contrário. E eu sempre falo que eu não estou ajudando ele que está me ajudando. Porque eu estou ali por algum motivo. Está sendo reenergizada, né, de alguma forma. Muito legal. Aqui no Colabora Saúde, no Instituto, a gente tem muito esse olhar, até pelo nome, né, da economia colaborativa, que é o doar, né? Também o doar, o reciclar, muitas vezes, né? Então, está muito nessa conceito que você nos traz, né? O quanto, mas a gente sente muito bem, né? De fazer essa doação, de conseguir gerar o acesso a um determinado recurso que a pessoa não teria. Então, por menor que seja, né? A gente acaba gerando algum tipo de impacto. É isso. Muito bom. E você, Paião, qual o fato aí, últimos que te impactaram?
Claro que quando a gente passa por um desastre, né, de grandes proporções, né, igual a gente está passando agora no Rio Grande do Sul, isso é algo que marca especial, né? Então, e é um ponto tão fora da curva, é tão grande a magnitude, né, que não cabe só a uma instituição, não consegue resolver sozinha, não consegue atender todo mundo, não cabe só a uma prefeitura, só a um governo de estado, precisa de toda uma sociedade trabalhando em prol. Então, é um ponto tão fora da curva, né, que se a gente eliminar, né, esse ponto fora da curva e pensar no que vem depois, né, eu sempre me foi muito desafiadora a questão da fome. Né? Acho que assim como pega a Clau, me pega muito também. Porque o Brasil é um produtor gigantesco, né, de alimentos. E a gente ter gente em casa que passa fome é muito triste. Eu lembro de uma operação que eu trabalhei em 2022, salvo engano, já era pandemia também. Que a gente montou uma comitiva e fomos para Rondônia, em Porto Velho. Rondônia é um estado que a gente não tem filial, né, ativa. Na verdade, a gente não tem filial lá em Rondônia, então foi uma operação que a gente precisamos coordenar de longe. Precisamos coordenar preparar toda ela de longe, a gente não tinha nenhum apoio local. E aí a gente contou, né? A Cruz Vermelha, ela é força auxiliar do poder público, então a gente usa dessa prerrogativa para facilitar um pouco o trabalho. Então, por exemplo, a gente enviou ofício para o Ministério da Defesa, que cedeu 4 caminhões do Exército, onde a gente encheu de insumos no Rio de Janeiro. A gente tem uma base operacional bastante grande no Rio de Janeiro. A gente encheu de insumos, alimentos, itens de higiene, de limpeza, de cuidados com a saúde mesmo, porque a gente ainda estava no contexto da pandemia. E o Exército levou durante 4 dias de estrada para Rondônia. E chegando lá, a gente teve que desembarcar. E a gente também articulando, né, com os poderes públicos local para identificar as comunidades que tinham mais necessidade. Claro que a gente já tinha feito um levantamento prévio, até por isso a gente tinha selecionado Rondônia como um lugar, né, Porto Velho como um lugar de ação. E assim, foi chegar em Rondônia, pegar uma picape e ir para aqueles lugares que você anda terra, e chega numa comunidade completamente isolada, casinha de madeira, sem energia, coisas que a gente vê em filme que a gente não tem dimensão. Poxa, eu sou da cidade de São Paulo, eu nasci aqui na região metropolitana de São Paulo. Né? É um cenário que a gente não vê aqui. Nem que a gente procure, a gente não vê esse cenário. Não consegue dimensionar, né? Exatamente, a gente não consegue ter essa noção. E quando você vê, fala, poxa, e é galera que depois mandava mensagem para os grupos que a gente criou lá, dizendo, poxa, obrigado, eu consegui comer hoje porque você me entregou. Eu não tinha o que comer hoje. Acho que foi uma das coisas que mais me marcou, foi essa operação de Porto Velho. Uma porque foi um sucesso, a gente conseguiu executar a operação de forma muito bem planejada e muito bem executada. E outra porque o impacto foi real, assim, sabe? As pessoas realmente comeram porque a gente levou alguma coisa. Isso muito legal. Impactante. E aí, gostou desse episódio? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e indique para os seus amigos, familiares, colegas, para que a gente possa cada vez mais aumentar essa corrente do bem e gerar um match da saúde para todos. Um abraço.